A gente vai falar de um assunto que faz todo sentido aqui, né, com o local que a gente está, que é a importância da tecnologia na ciência. A gente sabe que a tecnologia é essencial para muitas coisas e para a ciência ela é fundamental, né? Fundamental. E se a gente olhar aqui ao nosso redor, e quem está nos ouvindo olhar também, tem a oportunidade de olhar ao redor, vai perceber que tudo à nossa volta tem tecnologia, muita coisa tem tecnologia, e graças à ciência. Porque por trás de tudo que aparece de novidade, tem muito da ciência. E hoje, aproveitando essa temática que a gente está inundado aqui por tecnologia, eu resolvi trazer um pouco da minha experiência, do quanto a tecnologia pode nos auxiliar fazendo pesquisa, Manu. Então, eu vou apresentar alguns exemplos do que eu já fui beneficiada e vou terminar essa coluna falando um pouco sobre inteligência artificial, que tem aí algumas questões que são muito importantes, mas que a gente também tem que tomar alguns cuidados. Eu inicio falando de quem é da área de biológicas, quem trabalha com medicina sabe a descoberta do DNA, o quanto foi importante. Hoje a gente trabalha com várias tecnologias, DNA recombinante para fazer vacinas, a insulina veio a partir dessa tecnologia, que veio lá da descoberta do DNA, e a gente vem acompanhando muitos benefícios, né? Até hoje, a inteligência artificial que está num boom, né? Dentro do que a gente conhece na ciência. O que eu faço no meu dia a dia, que eu dependo de tecnologia. Eu faço parte de alguns grupos de cientistas que moram em lugares distintos, de instituições distintas, e a gente, por exemplo, precisa avaliar um projeto ou enviar um projeto. O que a gente faz? Utilizando o Google Drive, que muita gente conhece, é possível a gente submeter um projeto e 20 pesquisadores fazerem as suas avaliações, as suas considerações, escreverem comentários, algo que, assim, que se a gente tivesse que imprimir 20, 30 páginas, 50 páginas, corrigir, digitalizar, mandar por correio, imagina a dificuldade. Então, hoje, por uma ferramenta muito simples, que é o Google Drive, a gente consegue economizar dias, às vezes semanas, meses de trabalho, que antigamente era feito manualmente. Fora que ajuda o meio ambiente, né? Ajuda o meio ambiente, nada de ficar imprimindo. Um outro ponto também que eu utilizo, assim, praticamente toda semana. Reuniões com pesquisadores, inclusive no exterior, é possível, com ferramentas para se criar webinars. As meditações que eu faço pelo AC Camargo Cancer Center, né, que são de segunda-feira de manhã. Eu faço graças a essas ferramentas. Imagina se eu tivesse que ir para São Paulo às segundas-feiras de manhã para fazer essas meditações. Então, a gente consegue auxiliar muitas pessoas e aproximar muitas pessoas. E isso ficou de forma muito mais potente e evidente durante a pandemia, né? Quantos cursos foram passados para a forma online, agora que está voltando, né, para híbrido e presencial depois de um tempo. Então, a gente observou essa expansão com a pandemia. Foi muito importante essa possibilidade da gente oferecer ferramentas para se estudar e trabalhar online. E aí eu vou contar um pouquinho de como a tecnologia auxiliou a minha pós-graduação. Eu trabalhei com uma área grande que chama proteômica, que buscava biomarcadores de doenças. Então, para vocês entenderem, né, no meu pós-doutorado, que é um estágio, depois que a gente realiza o doutorado, né, então quem tem doutorado tem um PhD, por exemplo. Então, no meu pós-doutorado, eu desenvolvi um projeto que eu buscava proteínas da nossa maquinaria celular, do ser humano, que auxiliava o vírus da dengue, da febre amarela, a se reproduzir no nosso corpo, porque o vírus, ele utiliza a maquinaria do hospedeiro, né? E o que eu fiz em bancada? Eu mimetizei, eu fiz como se fosse um ambiente artificial para representar o que acontecia no nosso corpo com a infecção do vírus. E aí eu tinha que comparar, por exemplo, o que acontecia após um tratamento e antes com aquele vírus atuando na maquinaria celular para ver as ações das proteínas, tá? E quando eu fiz essas comparações, eu consegui assim, um grupo de 300 proteínas que eu tinha que analisar e saber qual era o caminho que estava acontecendo no hospedeiro, no caso, no hospedeiro humano, para entender quais funções eram utilizadas, eram desencadeadas para que o vírus conseguisse se reproduzir naquele ambiente, no hospedeiro, né?
E eu tinha já feito o meu mestrado e meu doutorado nessa área, então eu tinha um conhecimento de 10 anos, de ler muitos artigos, de conhecer as funções das proteínas, né? Eu tinha um conhecimento bem importante, bem robusto. E eu, Manu, levei todos os dias, 8, 9, 10 horas por dia, durante 2 meses de análise, até conseguir chegar com uma comparação das proteínas que eu falava assim, essas proteínas estão funcionando de forma efetiva com a infecção do vírus, e essas aqui diminuíram após esse tratamento. Tá? Eu fiquei com uma lista grande para trabalhar, e no final eu fiquei com umas 150 proteínas, que tinham uma diferença importante. E aí, eu entrei em contato com um software que faz uma análise comparativa, ele chama Scaffold. E eu fiz análise em poucas horas, o que eu tinha levado 2 meses, quase 7 dias por semana, ele me entregou em poucas horas. Além de me entregar o resultado da comparação dessas proteínas, ele me falou quantas vezes as proteínas estavam mais ou menos expressas naquele ambiente. Então, por exemplo, essa proteína está 10 vezes aumentada em relação àquela outra nesse ambiente com infecção ou nesse ambiente com tratamento, né? Que eu fazia in vitro, né? Cultura de células. E além disso, o que esse software me trouxe? Porque eu já tinha algumas proteínas que eram proteínas muito interessantes de acordo com as funções, o que já era conhecido na ciência para outras patologias virais, né? Então, eu tinha um grupo lá de umas 20 proteínas que, se eu tivesse que investir, eu investiria. E eu tinha uma proteína que falei, nossa, essa proteína é a proteína-chave. Então, com ela, eu vou conseguir dar entrevista em algum lugar, né? O cientista maluco que acha que, né, descobriu o tratamento, né? E aí, Manu, com esse software, eu tive a resposta que essa proteína realmente era a proteína mais interessante para eu continuar o estudo. Fez uma análise estatística, era algo assim incrível, que eu deveria investir mesmo. Algo que eu já acreditava, mas que eu só tive a confirmação a partir dessa tecnologia que o software me ofereceu. Então, entende como é importante a gente saber o que está fazendo? E um segundo software que eu utilizei, ele fazia a análise de vias de interação de proteínas, entre outras proteínas, que a gente chama de pathways ou sinalizações celulares, que a gente consegue entender uma cascata de conversa dentro do corpo para entender se pode desencadear uma doença, se pode desencadear um processo, por exemplo, inflamatório. Esse software me mostrou as vias de sinalização, era assim, uma coisa linda. Para quem entende um pouco, era assim, eu passava as minhas madrugadas fazendo isso e era incrível. E além disso, esse software me entregou possíveis moléculas, como se fossem fármacos, que poderiam inibir a replicação. Isso eu não conseguiria fazer sozinha, mas eu tinha o conhecimento para entender que aqueles fármacos realmente entregariam o que o software me disse, porque eu poderia acessar, eu fiz isso, acessei vários artigos, vários outros softwares e outros bancos de dados que me falavam, realmente, esse fármaco já foi utilizado nessa doença, para essa proteína. Então, assim, foi algo muito bacana que eu tive a oportunidade de utilizar. Então, são exemplos para vocês entenderem o quanto a tecnologia pode nos auxiliar e o quanto ela traz de potencial para que a nossa pesquisa seja muito melhor. E aí, é um assunto que eu gostaria muito de falar já, eu venho pensando há algum tempo, que é a utilização de ferramentas de inteligência artificial para a criação de textos. Tá? Por quê? Eu atendo muitas pessoas que falam, nossa, doutora, você usa tal software para criar os seus textos, porque eu escrevo muito, né? E eu falo, não, nossa, mas você está perdendo tempo, por que você não usa, né? Então, eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu já busquei utilizar, mas o que acontece? A gente tem que sempre estudar, entender o quanto pode nos auxiliar e quais são os cuidados que a gente tem que ter. Então, para quem gosta e tem afinidade, conhece, é ótimo, é excelente, tem dados que podem nos auxiliar na nossa produtividade em até 5 vezes. Para textos assim informais é legal, para nos dar uma ideia, para nos nortear,
tópicos importantes para escrever sobre determinado assunto. Muita gente utiliza, é bacana. Tem pessoas que fazem comparações de contratos para ver quais contratos são mais interessantes, se tem algo que precisa considerar. Então, muita coisa pode ser feita. Mas, Manu, eu estou acompanhando publicações de agências de fomento e de instituições importantes que vêm alertando sobre algo que precisa ser considerado. Existem pesquisadores que estão utilizando a IA ou ferramentas de inteligência artificial generativas para produzir artigos científicos ou projetos. E quais são os cuidados que a gente deve ter como um pesquisador, como um aluno, como um cientista de forma geral? Primeiro, a gente precisa conhecer técnicas de escrita e de escrita culta. E para conhecer isso, a gente precisa dominar a metodologia científica. Eu tenho disciplina na pós-graduação que ensina a metodologia científica, que ensina como escrever um projeto, um relatório ou um artigo científico. A gente tem que saber. Por quê? Quando esse software me traz aquela produção, eu preciso ter critério de entender se está ok ou se eu preciso fazer algum ajuste. E outra coisa importante, quando a gente faz essas buscas, normalmente aparecem textos que a gente precisaria reformular para não ter o risco de cometer plágio. Por quê? As revistas científicas possuem softwares anti-plágio. Então, se você fizer uma frase que tem 4, 5 palavras na sequência, que você tirou de algum outro lugar, os softwares vão identificar que é um plágio. Então, assim, seu artigo pode ser negado. Então, você precisa entender, né? A pessoa precisa entender como escrever, como parafrasear, como inverter a frase. Então, o que a gente olha em artigos é para nos dar uma ideia de como montar o nosso texto original. Então, isso é algo que o pesquisador precisa tomar cuidado. O que eu tenho visto também, tá? Estão utilizando ferramentas de IA para duplicar imagens. Então, um artigo que tinha, a princípio, já apresentado uma figura, o mesmo grupo duplica a figura para utilizar novamente, e isso também não pode, é como se fosse um plágio. Inclusive, tem cientistas que perdem os seus postos por essa prática que é tida como uma má conduta. O que tem acontecido também, tá? Isso eu fiquei assim, eu já imaginava, mas a gente se surpreende. Um instituto conhecido no exterior encomendou uma análise para fazer experimentos artificiais fraudulentos. Então, são resultados que não são verdadeiros. Então, criaram dados que não são reais. E esses dados, quando comparados com dados que foram conseguidos desse grupo em questão, são parecidos. Quem não conhece a pesquisa, quem não conhece a ciência a fundo, pode ter dificuldade, mas existem softwares que nos auxiliam a observar isso e existem especialistas que detectam esse tipo de fraude. Então, essas instituições estão encomendando essas análises para mostrar que, sim, que isso pode já estar acontecendo e a gente precisa tomar cuidado. Por que eu estou dizendo isso tudo? Existe já publicações dizendo e apresentando vários artigos que foram cancelados, artigos científicos que foram publicados e foram cancelados por serem fraudes, por utilizarem de forma equivocada a IA, a ferramenta de IA, ou que tem esses tipos de questões que eu já falei aqui. Então, você investe um tempo, investe um valor e tem a sua pesquisa cancelada. Isso faz com que o cientista ou o grupo de pesquisa fique negativado, né, no cenário científico. Por quê? Se fez isso uma vez, como foram as pesquisas anteriores? Entende o cuidado, como a gente precisa prestar atenção? Então, o que eu falo sobre a inteligência artificial para artigos científicos, para a ciência? Ela pode nos auxiliar desde que a gente seja cuidadoso, desde que a gente tenha critério, desde que a gente tenha uma formação robusta
entendendo sobre metodologia científica, sobre o que a gente pode fazer, sobre como a gente pode escrever. E a gente deve olhar e utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta e não como muleta. E eu falo isso por alguns motivos. Primeiro, quando as pessoas ficam acostumadas a utilizar sem critério, como se fosse uma muleta, elas podem deixar de fazer algo que é muito importante para qualquer ser humano, que é pensar, refletir, ter um posicionamento crítico, desenvolver a criatividade. Porque a gente é um indivíduo que precisa o tempo todo estudar, melhorar, buscar evoluir, está em crescente atualização, em frequente também atualização. Então, quando a gente acostuma com aquele tipo de ferramenta, a pessoa pode falar assim, já sei fazer isso, e ela fica paralisada, entende? Que ela interrompe o crescimento e o posicionamento crítico que ela deveria ter. Então, isso para mim é o mais importante. O que pode acontecer também? A inteligência artificial, ela não pode pensar por nós, ela tem que pensar com a gente. Então, ela precisa ser conduzida, direcionada por mim. E para isso eu preciso ter conhecimento. Eu não posso utilizar a IA e falar, olha, faz o que você acha, porque não, eu que vou mostrar os comandos, e se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver um posicionamento crítico, não serviu de nada o que ela vai fazer para mim, eu posso perder meu tempo. E o que eu mais percebo que pesquisadores deveriam ficar muito atentos quando utilizar essa ferramenta. Quando a gente vai escrever um artigo e o artigo tem coerência, é um artigo importante, um artigo robusto, a gente precisa apresentar uma série de referências. Então, existem artigos que trazem 80 referências, 100 referências. Eu lembro o meu mestrado, o meu doutorado, eu acho que foi a minha tese. Eu tinha, acho que 200, 250 referências, é muita coisa. Uma funcionária da pós virou para mim e falou assim, você realmente leu esses artigos? Eu falei, claro que sim, né? A gente tem que ler para escrever, porque assim, não é comum apresentar tantas referências. Mas, quando a gente vai escrever um estudo, que é um estudo importante, quanto mais a gente entender sobre aquele assunto e quanto mais a gente apresentar de referência, melhor ele vai ser apresentado, mais robustez ele vai ter, porque se a gente sabe ler, a gente sabe escrever, a gente sabe apresentar os dados, é uma consequência isso. E o que acontece em muitas construções feitas por softwares que utilizam a inteligência artificial generativa? Traz o texto e não traz referência, ou traz uma lista de referência que pode ser referências fraudulentas. Então, já aconteceu, tá? Eu vi isso em artigo de divulgação, por exemplo, da agência FAPESP, que é a maior agência de fomento do estado de São Paulo, que mostrou uma pesquisa que uma cientista do exterior foi analisar um artigo que tinha a suspeita de fraude, e na lista de referência tinha um artigo utilizando o nome dela, e é um artigo que ela não publicou. Então, ela pegou a fraude, assim, olha o azar que o grupo teve e a sorte que a ciência teve, né? Então, isso pode acontecer. A gente precisa ter certeza que aquilo que foi apresentado para a gente é real. E, lógico, isso sempre vai passando por evolução. A gente tem cientistas que vão desenvolver cada vez de forma melhor esses softwares, mas se a gente não for o ser pensante por trás da inteligência artificial, a gente não vai conseguir fazer ciência de qualidade com artigos robustos. Então, essa é a consideração mais importante que eu trago nessa utilização de uma tecnologia que é muito importante, que está vindo com tudo. Então, quem sabe utilizar, realmente precisa utilizar com critério, com estudo, né, com cuidado. É muito importante que a gente entenda sobre o que a gente faz. Então, a gente precisa ser bom no que a gente faz, conhecer o que a gente faz, estudar, ter uma formação robusta. A gente precisa estar em eventos, observando as atualizações, como vocês estão aqui. O que tem de novidade na tecnologia? No interior do estado de São Paulo. Está aqui hoje em Rio Preto. Então, a gente precisa ir para eventos científicos, sempre buscar informações de qualidade, confiáveis. E a gente precisa desenvolver, ter esse senso crítico, esse posicionamento crítico, fazendo com que a gente possa ter discernimento, possa aprender cada vez mais, porque a criatividade vai ser, assim, decisiva em pouco tempo. Então,
a inteligência artificial vai precisar da criatividade humana para continuar nos auxiliando.